2. Capítulo 67. Plano de Deus para as instituições médicas. Toda instituição estabelecida pelos adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo o que foi José para o Egito e o que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. Quando, na providência de Deus, esses escolhidos foram levados cativos, foi para levarem às nações pagãs as bênçãos que sobrevêm à humanidade mediante o conhecimento de Deus. Cumpria-lhes ser representantes de Jeová. Nunca deveriam transigir com os idólatras. Sua fé religiosa e seu nome como adoradores do Deus vivo cumpria-lhes considerar honra especial. E assim fizeram. Na prosperidade e na adversidade honraram a Deus, e Deus os honrou. Chamado da prisão, servo de cativos, presa da ingratidão e da malignidade, José se demonstrou fiel à sua aliança com o Deus do céu. E todo o Egito se maravilhou da sabedoria do homem a quem Deus instruíra. Faraó fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Salmos 105, 21 e 22. Não somente ao povo do Egito, mas a todas as nações ligadas com aquele poderoso reino, Deus se manifestou por intermédio de José. Desejava torná-lo um portador de luz a todos os povos e colocou-o como o segundo no trono do maior império da terra, a fim de que a iluminação celeste se estendesse por perto e por longe. Por sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, por sua devoção aos interesses do povo, e esse povo, uma nação de idólatras, José foi um representante de Cristo. Em seu benfeitor, para quem todo o Egito se volvia com gratidão e louvor, aquele povo gentio e por meio dele todas as nações com quem estavam em contato, deviam contemplar o amor de seu Criador e Redentor. Assim, em Daniel, Deus colocou uma luz ao lado do trono do maior império do mundo, para todos quantos quisessem aprender acerca do Deus vivo e verdadeiro. Reuniam-se nas cortes de Babilônia representantes de todas as terras, homens de talentos os mais seletos, os homens mais ricamente dotados de dons naturais e possuidores da mais elevada cultura que este mundo podia proporcionar. Todavia, entre eles todos, os cativos hebreus eram inigualáveis. Na resistência física e na beleza, no vigor mental e nas realizações literárias, no poder espiritual e na visão, eram sem rival. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Daniel capítulo 1, verso 20. Ao mesmo tempo que era fiel a seus deveres na corte do rei, tão fielmente mantinha Daniel sua lealdade a Deus que ele o pôde honrar como mensageiro seu ao rei babilônio. Por meio dele foram revelados os mistérios do futuro, e o próprio Nabucodonosor foi constrangido a reconhecer o Deus de Daniel como Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Daniel 2, 47. Da mesma maneira devem as instituições estabelecidas hoje pelo povo de Deus glorificar-lhe o nome. O único modo por que podemos satisfazer-lhe a expectativa é ser representantes da verdade para este tempo. Deus deve ser reconhecido nas instituições estabelecidas pelos adventistas do sétimo dia. Por meio delas, deve a verdade para este tempo ser apresentada perante o mundo com poder convincente. Representar o caráter de Deus. Somos chamados a representar perante o mundo o caráter de Deus, tal como ele foi revelado a Moisés. Em resposta à oração de Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor prometeu, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo 33, versos 18 e 19. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Tal é o fruto que Deus deseja de seu povo.
Na pureza de seu caráter, na santidade de sua vida, em sua misericórdia e longanimidade e compaixão, devem eles demonstrar que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Salmo 19, verso 7, tradução trinitariana. O desígnio de Deus para suas instituições hoje em dia pode-se ver também no que ele buscou realizar por meio da nação judaica. Era seu intento, por meio de Israel, comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por intermédio deles devia o caminho ser preparado para a difusão de sua luz a todo o mundo. As nações do mundo, seguindo costumes corruptos, haviam perdido o conhecimento de Deus. Todavia, em sua misericórdia, Deus não os exterminou. Propôs-se a dar-lhes oportunidade de se familiarizarem com ele por meio de sua igreja. Era seu desígnio que os princípios revelados mediante seu povo fossem os meios de restaurar no homem a imagem moral de Deus. Cristo era seu instrutor. Quando estava com eles no deserto e da mesma maneira depois de seu estabelecimento na terra prometida, era ainda seu mestre e guia. No tabernáculo e no templo, sua glória pousava no Shekinah sobre o propiciatório. Em favor deles manifestava constantemente as riquezas de seu amor e paciência. Deus desejava fazer de seu povo Israel um louvor e uma glória. Toda a vantagem espiritual lhes foi dada. Deus não reteve deles coisa alguma propícia à formação do caráter que os tornaria seus representantes. Sua obediência às leis de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade perante as nações do mundo. Aquele que lhes poderia dar sabedoria e habilidade em toda a obra de arte continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria por meio da obediência às suas leis. Caso fossem obedientes, seriam guardados das doenças que afligiam outras nações e seriam abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder revelar-se-iam em toda a sua prosperidade. Eles deviam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu todos os recursos para se tornarem a maior nação da terra. Da maneira mais definida, Deus pôs diante deles, por meio de Moisés, o seu desígnio e tornou claras as condições de sua prosperidade. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, disse ele. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Bendito serás mais do que todos os povos. Deuteronômio capítulo 7, versos 6, 9 e de 12 a 14. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 26, de 17 a 19. Nessas palavras acham-se expostas as condições de toda a verdadeira prosperidade, condições que, para satisfazerem o desígnio de sua fundação, todas as nossas instituições precisam cumprir. Fundadas em princípios bíblicos. O Senhor deu-me anos atrás esclarecimentos especiais quanto ao estabelecimento de uma instituição de saúde, onde os doentes pudessem ser tratados por maneira de todo diversa das que são seguidas em qualquer outra instituição do mundo. Ela seria fundada e dirigida sobre princípios bíblicos, como instrumento do Senhor, e devia ser, em suas mãos, um dos mais eficazes meios para transmitir luz ao mundo. Era desígnio de Deus que ela se destacasse em capacidade científica, em poder moral e espiritual e como fiel sentinela da reforma em toda a sua conduta. Todos quantos desempenhem uma parte nela devem ser reformadores, respeitando-lhe os princípios e dando atenção à luz da reforma da saúde,
a qual incide sobre nós como um povo. Deus visava que a instituição por ele estabelecida fosse um foco